Eu saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este que vos fala é o evangelista Rubens Carlos. E eu quero, aqui nesta noite, continuar a gravação de Apocalipse, capítulo 7, do versículo 9 ao 17, que trata-se daquela grande multidão dos que não poderiam ser numerados. E esta grande multidão, amados e queridos irmãos, ela representa também toda a igreja no final da grande tribulação. Pois já vemos a igreja glorificada, arrebatada em Apocalipse capítulo 4. Portanto, antes da grande tribulação, diante do trono do Cordeiro. E, além disso, se essa multidão inumerável representasse a igreja, por que João estaria assim inseguro? É bom questionarmos isso, porque há quem diga que essa grande multidão, ela seria a igreja, né? Visto que a igreja, ela não passa pela grande tribulação. Mas há quem diga que essa grande multidão, cujo número não poderia não ser contado e numerado, essa multidão. E, obviamente, que esta grande multidão, ela foi comprada pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, nós vemos aí o cumprimento profético de Mateus capítulo 24, versículo 14, que diz que quando o evangelho do reino for pregado em todas as tribos, línguas e nações e povos da terra, então sobrevirá o fim. Tá? E para ser a igreja aqui, haveria sim uma desconexão com as profecias, né, que se são pregadas de forma sequencial, visto que há quem diga que após o arrebatamento da igreja não haverá mais pregação, será um tempo somente de tormento, somente de muito sofrimento devido à grande perseguição que o anticristo fará àqueles que aqui ficarem. Nós vemos aqui, né, que essa grande multidão inumerável, se ela representasse a igreja, por que João estaria assim tão inseguro? Né? Pois, quando um dos anjos lhe pergunta, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Ele respondeu, meu Senhor, tu sabes, versículo 14 de Apocalipse capítulo 7. Ele não ousa dar uma resposta precisa, porque, para João, isso também, que diante dos 24 anciãos coroados, ele viu a igreja glorificada. Essa inumerável multidão de todos os povos, nações, línguas, é um verdadeiro mistério. Deus tem, meus amados irmãos, os seus mistérios. Pode acreditar. Existem coisas nas Sagradas Escrituras que ainda não foi dado a revelação ou revelar à igreja do Senhor. Até mesmo João, aquele que andara com ele e que viu Jesus operar tantos sinais, prodígios e maravilha, e que era também chamado, né, denominado como apóstolo do amor, nem mesmo João estava sabendo esses segredos, estes mistérios, mas o Senhor estava ali. Pois assim, por exemplo, inicialmente os discípulos nada sabiam da igreja de Jesus. Tratava-se ainda de um mistério para eles. Após a ressurreição do Senhor Jesus, pouco antes dele subir ao céu, eles lhes perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino de Israel? Isso nós lemos em Atos capítulo 1, versículo 6. Eles não tinham, portanto, nenhuma ideia, não tinha a menor imaginação de que a igreja de Jesus saíra de entre os judeus e gentios, a qual também nós pertencemos. Da mesma forma, nós temos poucas nações sobre essa multidão, que de forma tão poderosa o Senhor salva, mesmo depois de nós, a igreja, mesmo depois do arrebatamento da igreja. Pois, de forma justa, essa reação de João mostra-nos que aqui não se trata da igreja dos primogênitos, mas de um grupo de nascidos bem muito depois do arrebatamento da igreja. É notável ver aqui achar de forma falsa que essa multidão inumerável não passou pela grande tribulação. Isso, além de capcioso, né, podemos afirmar que é falso, pois a resposta do ancião nos dá a resposta de forma precisa. Ele diz, são estes os que vêm da grande tribulação. Versículo 14 ainda. Ninguém tem motivos para duvidar dessa afirmação, amados irmãos. Pois existem aqueles intérpretes da teologia da palavra de Deus que eles dizem que a igreja passará pela grande tribulação. Isso é o que eles afirmam. Isso é o que eles acreditam. Né?
Mas no, nos textos, nas passagens, e são algumas passagens que afirmam de forma bem clara, né, que a igreja não passará por esse sofrimento e que isso é algo a ser estudado, a ser visto de forma mais aprofundada. Parece que essa multidão, que não se podia contar, ela de fato tenha sido arrancada do meio da grande tribulação, assim como o anjo fala a João, como se ela tivesse sido interrompida por causa deles. Tá? Mas essa é uma verdadeira conclusão de forma cômoda, de forma bem aplausível, né? Pois a grande multidão não nos é mostrada durante o tempo em que se encontra na grande tribulação, mas somente no momento em que ela sai da grande tribulação, quando venceu a grande tribulação. Ela nos é aqui revelada, no entanto, pois que passou e sofreu a grande tribulação. Mas temos também, por assim dizer, uma visão do futuro e do futuro, ou seja, o futuro do futuro. Né? São dois futuros aqui. Né? Essa visão ela é antecipada, né, diante daquilo que ainda